exortação, né? Vamos orar e depois vamos para o estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por tua graça em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir a tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, estamos estudando sobre a exortação, a importância de exortarmos uns aos outros, e hoje vamos concluir esse estudo, com esse tema. Vamos ler o nosso versículo-chave, que é Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deus abençoe a sua santa palavra. E nós já vimos o significado da palavra exortação, que não é brigar, não é reclamar com os irmãos, mas é chamar a atenção, como se fosse quase que invocar, para que o irmão se volte para as Escrituras. Então, quando é que há necessidade de se exortar um irmão? Quando nós observamos que esse irmão, ou essa irmã, você já sabe, quando a gente fala, o irmão está sofrendo na igreja toda, Quando esse irmão está se afastando das Escrituras, da palavra de Deus. Então, quando nós percebemos isso, nós temos que exortar, ou seja, chamar de volta para as Escrituras Sagradas, porque é o nosso manual de vida, é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia. Então, nós precisamos estar alinhados com as Escrituras. Só a título de introdução ainda, só para a gente refletir um pouco. Quando nós enfrentamos algum problema na vida, algo que sai do nosso controle, por exemplo, nós nunca imaginávamos que isso fosse acontecer na nossa vida, e isso acontece. O que geralmente nós pensamos? Eu não queria que isso tivesse acontecido, Eu estou muito decepcionado, eu estou triste, porque isso não deveria acontecer. Quem é a pessoa central da história? Não? Eu não esperava isso acontecer, eu estou muito triste, eu estou decepcionado, isso não deveria acontecer comigo. O centro é o eu. E quando o centro é o eu, isso nós chamamos de egoísmo. Certo? E aí por isso que muitas vezes nós sofremos, porque nós colocamos o eu no centro da nossa história. E aí onde está o grande problema. Porque para que nós possamos ter uma esperança e possamos enfrentar melhor os problemas da vida, o eu não pode ser o centro, porque senão isso se torna egoísmo, e egoísmo é pecado, é o orgulho. Foi o pecado de Satanás, de Lúcifer, lá no céu, não foi? Ele soberbeceu-se e o coração ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Orgulho, a soberba, o eu, ele queria ser igual a Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então nós temos que ter cuidado, porque quando nós colocamos o eu no centro da história, nós podemos cair no mesmo pecado de Lúcifer. E olha o tamanho do problema, Às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, no automático, Porque nós estamos acostumados a sermos sempre o centro das atenções, eu, tudo gira em torno de mim, eu, Mas não deve ser assim na vida do crente. Quem deve estar no centro da história do crente? Deus. Deus deve estar no centro. Então vamos tentar entender. Quando acontece alguma situação que sai do nosso controle, nós não esperávamos que acontecesse, o que nós temos que pensar? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu reaja a essa situação? Como Deus quer que eu lide com isso? Não é, eu estou triste, eu estou decepcionado, isso não deveria acontecer comigo, eu. Não, é Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? E aí, Escritura, Bíblia, certo? É Bíblia. Tem um livro bem interessante, que é uma pergunta, o título, És tu, Senhor? É como se o autor estivesse querendo mostrar para a gente que quando eu oro,
eu tenho que entender a resposta de Deus, se realmente é Deus que está me respondendo, se é aquela a vontade de Deus para a minha vida, é isto ou sendo. Ou seja, um ponto bem interessante que o autor traz nesse livro é o fato de que muitas respostas, não todas, mas muitas respostas já estão na Bíblia. E às vezes a gente não precisa nem orar para saber, porque já está lá. A gente só precisa examinar. E é por isso que a Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos errados por não buscar o conhecimento. Porque quando nós buscamos o conhecimento bíblico, aí quando vem as situações difíceis, aí o Espírito Santo traz a memória. Aquele versículo fala isso. Lembra daquele versículo? Fala isso. Olha, da história daquele profeta, a história daquele servo de Deus, olha a história de Jó, olha a história de Eliseu. E aí começa a vir na nossa mente o que nós lemos. Mas se nós não lemos, nós não ouvimos, nós não estudamos, vai vir o que a nossa memória? Quando vier a dificuldade, o Espírito Santo vai trazer o que à nossa mente? Nada. A gente não leu, certo? O Espírito Santo só traz à nossa mente aquilo que nós lemos, que nós estudamos, que nós aprendemos de Deus. No momento certo, ele dá a luz. Agora, se eu não estudo a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não me debruço sobre as Escrituras, se eu não busco conhecimento bíblico, quando vem a dificuldade, aí a carne vai reinar. Eu, depois de eu de novo. E aí, por isso que nós sofremos tanto, né? Quando vem as dificuldades, nós sofremos. Porque nós não queremos ser decepcionados, nós queremos que as pessoas façam aquilo que eu quero que seja feito, da maneira que eu quero que seja feito. Já observaram isso também? Às vezes a gente exige dos outros assim: não, pai, você devia fazer isso, você devia fazer assim. Mas espera aí, com base em quê? Que aquela pessoa devia fazer assim, que você está dizendo? Muitas vezes é com base no eu. Não, porque se fosse eu, faria assim. Só que o outro não é você. E aí você não pode esperar do outro aquilo que ele não tem. Certo? Por quê? Porque cada um nasceu numa cultura diferente, numa família diferente, teve instruções diferentes, estudo diferente, conhecimento bíblico diferente. Cada um tem uma maneira de agir e reagir de acordo com a situação. Então nós não podemos exigir das pessoas que elas façam aquilo que nós queremos. Por isso que quando a Bíblia diz exortai-vos, é exortar com base em quê? Na Bíblia. Porque é um padrão, né? Não é com base no que eu acho, no que eu penso, nas experiências que eu vivi. Não. É exortar com base na Bíblia. Ela é a nossa base. Porque aí não vai ter erro. Se você exortar um irmão com base no que você pensa, o que você acha, pode ser que dê muito errado. Mas se você exortar com base na Bíblia, não vai dar errado. Não vai. Porque é o padrão de Deus para o ser humano. É a vontade de Deus para o seu povo. E a palavra é perfeita. Então nós precisamos entender isso para sofrer menos. Sofrer menos. Coloque Deus no centro da sua história e a coisa vai mudar. Não é o eu. Esqueça o eu. Coloque Cristo em evidência na sua vida. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Esse trabalho nós temos que fazer a cada dia, né? Vamos dizer assim, essa deveria ser uma oração nossa diária. Senhor, cresça em mim e faça que eu diminua. Uma outra oração: fazer morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que orar a Deus para que a nossa natureza terrena morra a cada dia, essa velha natureza, para que nós possamos desfrutar realmente da vontade de Deus nas nossas vidas. Então, existe essa necessidade, né, da exaltação por conta justamente disso. O ser humano tem a tendência de ser o centro da sua história, e aí está errado, certo? Vamos colocar Deus no centro da nossa história, que aí vai dar muito certo. Então, irmãos, isso foi só introdução para a gente entender um pouco a importância disso, né, da exaltação e o foco, né? Como realmente nós devemos exaltar e com base em que nós devemos exaltar e por que muitas vezes enfrentamos problemas. Só uma introdução para a gente dar entrada no nosso tema de hoje, que hoje nós vamos estudar sobre o resultado da exaltação. Então, a exaltação ela deve resultar em quê? Qual deve ser o resultado da exaltação? E aí vamos aprender hoje, né?
Aqui nós temos uma exortação à humildade, à perseverança, à santidade, ao amor fraternal. O verdadeiro resultado da exortação mútua será concretizado pela mansidão e pelo altruísmo autênticos. O que é altruísmo? Contrário de egoísmo. O egoísmo, quem é o centro? Eu. O altruísmo, quem é o centro? Todo mundo menos eu. Entendeu? Totalmente o contrário. O centro da história não sou eu. O altruísmo é assim. Você se dedica para outra pessoa. O amor de Deus para conosco é um amor altruísta. Por quê? Porque ele não quis ser o centro da história no sentido de valorizar as vontades, vamos dizer assim, dele. E, vamos dizer, o mais confortável para Deus seria ficar lá no céu e não vir a essa terra morrer por nós. Mas ele agiu com altruísmo. Ele se entregou por nós. E assim nós devemos fazer também, né? Ter esse amor altruísta. Né? Como é que a exortação vai realmente se concretizar em nós? É quando houver esse fruto, né? A mansidão, o altruísmo. E aí nós aprendemos a cuidar dos outros, né? Focando no bem-estar do próximo e não focando na vida dos outros para falar mal dos outros, né? Às vezes a gente confunde a ideia de não tem em vista propriamente o que é seu, mas também o que é dos outros. Aí a gente, então tem que olhar a vida dos irmãos que é para poder ver o defeito. Não é isso. Eu tenho que olhar a vida dos irmãos para ajudá-los a crescer na fé. E quando ele diz que eu tenho que olhar, eu entendo também a responsabilidade que nós temos para não pecar, para não trazer mau testemunho para os irmãos, porque ainda vamos ser tropeço para eles. Então tem todo um pacote envolvido. Então o resultado da exaltação deve ser isso, uma vida mansa, uma vida altruísta, dos quais o maior exemplo foi Jesus em sua vida terrena. O maior exemplo dessa mansidão, desse altruísmo foi o que Jesus viveu. Em primeiro lugar, nós temos que observar que a exortação ela vai resultar no encorajamento, vai encorajar a franqueza, vai encorajar os irmãos a serem pessoas francas, verdadeiras. Vamos observar Filipenses capítulo 4, versículo 2, do versículo 1 até o 3, né? Filipenses 4, do 1 ao 3. Diz o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eram duas irmãs, estavam tendo algum problema, Evódia e Sintique, e aí foram exortadas à franqueza, de modo franco, a resolver esse problema. Tá? Pensem concordemente no Senhor. Vocês observaram o que eu falei na introdução? Quem deve ser o centro? O Senhor. Não era o que Evódia pensava ou o que Sintique pensava. Era o que o Senhor pensava. Então elas tinham que resolver a situação delas. Como? Pensando no Senhor. Tá? Observando o que é que o Senhor quer para a vida delas e elas se renderem ao Senhor. Né? Uma certa vez aconteceu uma situação, né? Eu vou dizer, foi comigo, mas não vou contar a história, né? Aí o irmão ligou para mim e aí disse: irmão, rapaz, você deveria ir lá na pessoa fulano e tal e pedir perdão. Eu digo: é mesmo? Mas por quê? Aí disse: porque, irmão, a pessoa está muito chateada com você e tal, aquele negócio todo. Eu digo: mas está chateado pelo áudio que eu mandei para ela? Para essa pessoa? Vou lhe mandar o áudio. Eu mandei o áudio para esse irmão. Ouça o áudio e me diga biblicamente onde eu errei. Porque se eu tiver errado para com Deus, eu me rendo, me entrego. Agora, se for por concepções humanas, eu não me entrego. Escute o áudio. Aí ele ouviu o áudio. E aí, meu irmão? Onde foi o momento que eu ofendi essa pessoa para que essa pessoa esteja tão chateada comigo? Aí, não, irmão, em momento nenhum e tal. Então, irmão, não tenho que pedir perdão a ela, não. Certo? Tenho que pedir perdão a essa pessoa.
essa pessoa se ofendeu comigo sem motivo. Eu fui dar um conselho para a pessoa achou ruim, aí ficou chateado comigo. Aí esse outro irmão lá, achando-se muito espiritual, né, foi jogar para mim a responsabilidade como se eu fosse o culpado. Ele me mostra no áudio onde eu ofendi essa pessoa e mostra com base bíblica que eu me rendo. Aí eu me arrependo, peço perdão na hora. Porque para Deus eu não tenho resistência, não posso ter resistência. Mas não tinham como provar que eu ofendi essa pessoa. Aí ainda foi usado um texto, né, bíblico. Esse irmão usou um texto bíblico e disse: não, irmão, é porque assim, a Bíblia diz que quando o teu irmão tem alguma coisa contra ti, né, aí você vai oferecer a sua oferta, o que é que você tem que fazer? Deixa no altar a tua oferta, volta, reconcilia-te com o teu irmão, depois vai realizar a tua oferta. Não é isso que a Bíblia diz? Você lembra desse texto? Lembra, né? Beleza. Mas sabe o que é? Qual é o significado desse texto, na interpretação? É que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, correto? Mas é se realmente eu fiz algo para ele ter algo contra mim. Se eu não ofendi esse irmão, ele está com alguma coisa contra mim por problema dele, não foi meu. Eu não errei, entendeu? Então esse versículo às vezes é mal interpretado. Ah, o irmão ficou chateado comigo porque eu exortei ele, biblicamente. Um exemplo, né? Eu chego para o Caleb, rapaz, a Bíblia diz isso, esse cara está fazendo isso, não, está errado. O pastor é chato, fica chamando a atenção da gente, né? Aí ele fica com raiva de mim. Aí ele tem uma coisa contra mim, não é? E eu vou ser impedido de realizar minhas ofertas a Deus, porque ele está chateado comigo? O que foi que eu fiz de errado? Será que Deus seria justo de proibir, não aceitar a minha oferta, porque o irmão lá é melindroso e não aceitou a exortação? Deus seria justo em não aceitar a minha oferta? Sim ou não? Deus seria justo em não aceitar a minha oferta, se o irmão lá que é mimimi, melindroso, não aceita a exortação? E aí, o que vocês acham? Deus seria justo? Não, irmãos, ele não seria justo se ele não aceitasse a minha oferta, porque eu não errei. Eu exortei o irmão de forma bíblica. Agora, se ele ficou chateado comigo, é problema dele. Agora, se eu tivesse agido de forma errada, desobedecendo a Deus, aí eu fico calado, né? Fico calado. Realmente ele tem uma coisa contra mim, mas é porque eu ofendi ele. Mas se eu agir biblicamente? Então esse versículo às vezes ele é mal interpretado. Quando o teu irmão tem alguma coisa contra ti, mas realmente ele tem razão, você errou, aí beleza, você deixa no altar a tua oferta, vai se reconciliar com o teu irmão e volta para realizar a tua oferta. Mas se o teu irmão não tem motivo, é coisa da cabeça dele, aí é outra história, né? Você está livre e desimpedido para realizar as suas ofertas a Deus. Então por isso que Paulo aqui ele exorta e diz: pensem concordemente no Senhor. A nossa base é a Bíblia. Não é o que mais fulano de tal acha que você se excedeu, o problema dele. Se eu agir biblicamente, o problema dele, certo? E eu treino a minha mente para isso, a cada dia. Eu tenho que estar com a Bíblia. A minha base tem que ser as Escrituras. Porque, irmãos, atacaram Jesus, irmãos. Tentaram Jesus. Disseram que ele era um herege, que ele estava blasfemando contra Deus. E ele fez tudo isso? E ele deixou de realizar suas ofertas a Deus? Ofereceu sua própria vida e Deus aceitou. Entendeu? Então não é que as pessoas fiquem chateadas com você, que você não pode realizar a sua oferta. É quando você errou, aí você não pode. Aí vai lá, se corrige, pede perdão a quem você ofendeu e pronto, sabe? Mas se você está dentro da vontade de Deus, quem achou ruim, paciência, né? Vai se resolver com Deus, né? Comigo não, certo? Então nós temos que ter uma posição firme, não no sentido de ignorância, né? De aspereza, mas no sentido de firmeza na Bíblia. Porque se a gente ficar sendo levado por todo vento de doutrina, irmão, daqui a pouco a gente não sabe mais nem no que é que crê, certo? Então nós temos que ter uma firmeza bíblica. Eu estudei, eu preparei aqui, pesquisei com outros homens, né? Fiéis a Deus, em comentários bíblicos, em livros, e realmente compreendi que é isso aqui que tem que ser feito. E pronto, firmei minha doutrina, né? A doutrina de acordo com o que eu entendi das Escrituras, eu tenho que ser firme, porque senão eu fico, não sei mais nem o que é que eu sou, uma folha aí levada pelo vento. E não pode ser assim. Nós temos que ter uma identidade cristã, né? E é para isso que serve a exaltação, pensar concordemente no Senhor. Esse é o propósito. E aí você às vezes tem que ser franco. Para você exaltar alguém não é fácil.
Não é fácil. Por quê? Às vezes tem as pessoas que estão em pecado e não querem ser exaltadas, porque elas não querem abandonar o pecado. Então não é fácil você chegar para o irmão e dizer: irmão, isso aqui a Bíblia diz isso. Não é bem por aí não. O ideal seria você mudar, voltar-se para a Bíblia. Ah, fulano de tal também fez isso. Tem essas coisas, né? A gente já se deparou com isso, né? A gente chama a atenção de jovem que estava interessado por um rapaz descrente, e aí a pessoa simplesmente, em vez de dizer: ô rapaz, é mesmo, a Bíblia diz que eu não posso, né? Estou errado. Não, fulano também fez. Ou seja, não quer largar o pecado, quer permanecer desobediente a Deus e usa os outros como desculpa, como se o que o outro fez de errado fosse superior à Bíblia. E ele está totalmente errado. Os dois, né? Tanto que já fez como o outro que está fazendo, e ainda está usando o outro mau exemplo como se fosse certo. É tão bagunçado que é até difícil de explicar e pior de entender, né? Porque é uma bagunça só. As pessoas não querem obedecer a Deus, as que não querem, né? E ainda procuram alguém que também fez a mesma coisa errada para poder se apoiar, né? Então, precisa pensar concordemente no Senhor, ser franco, falar o que a Bíblia realmente diz. Vou usar essa linguagem, vocês vão me entender, né? Curto e grosso, né? De história, você ser direto. A Bíblia diz isso, 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 isso. Lógico que com amor, né? Não é com arrogância, não é com desprezo, é com amor, com todo cuidado, né? Para que possa recuperar, na verdade, essa pessoa e não afastar ela do Evangelho, né? Eu estou falando assim porque os irmãos já me conhecem e sabem, né? Que às vezes não digam: estou nem aí, né? Estou fazendo a vontade de Deus, quem não quer, estou nem aí, paciência. Mas vocês sabem que eu não falo assim quando vou exaltar a pessoa, né? A gente vai com todo cuidado, buscando as palavras, com calma, para poder não espantar a pessoa, né? Lógico, a gente quer restaurar e não jogar fora, né? Então a gente precisa desenvolver esse encorajamento à franqueza, né? Ensinar também essa pessoa que está sendo exaltada a ser franca com ela mesma, primeiro reconhecendo o erro e se voltar para Deus, né? A exaltação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego real apareça. A pessoa reconheça que realmente está com aquele egoísmo e se arrependa disso, a fim de tornar o ensino bíblico valioso. É preciso conhecer as preocupações e tensões vividas pelos nossos irmãos no dia a dia. Segundo resultado da exaltação é abrir caminho para o crescimento. Então nós precisamos deixar o caminho aberto para que a pessoa possa crescer no Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 1. Até o verso 10. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então você deixa o caminho aberto para as pessoas crescerem, ou seja, se tornarem cada vez mais santos, mais separados do mundo para ser usados por Deus. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, você vai ensinando a Bíblia, exortando os irmãos, então eles vão sendo enriquecidos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como é que você enriquece? A palavra, conhecimento, não? Enriquecer no sentido espiritual, né? Eu deixei aquele vago, nem fui o propósito, né? Como é que a gente enriquece? Trabalhando muito, né? Nem sempre, né? Depende. Então, você vai enriquecer de forma espiritual a palavra e no conhecimento. Quanto mais você estuda a palavra, mais você adquire conhecimento bíblico, mais você enriquece de maneira espiritual, ou seja, você vai crescer, que é o segundo propósito, o segundo resultado da exaltação, abrir caminho para o crescimento. Para você crescer, enriquecer, você precisa da palavra e do conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse versículo 7 ele é bem interessante. Observe, quando alguém ficou de vir te visitar, mandou mensagem, Caleb, rapaz, vou te visitar aí hoje, domingo não, que é dia de culto, né? Rapaz, não venha não, domingo não, que eu vou pro culto. Vem na segunda-feira, beleza, segunda-feira eu estou aí, com o horário da janta. O que é que o Caleb faz? Ele vai preparar o jantar, não? E ele vai ficar pronto para receber essa visita. Então ele se prepara para aquele momento. Olha o que o versículo 7 diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver constantemente aguardando essa visita, ou seja, preparados para a visita do Senhor. Ele marcou o dia. O Caleb lá ficou fácil, né? Porque o cara já vai segunda-feira na janta. Já pode passar o dia todinho fazendo um bocado de coisa lá, sujando a casa, tal, pintando aí, mas na hora da janta tá pronto, beleza, não tem nenhum problema. Mas e quando não sabe? O cara liga hoje aí, Caleb, rapaz, eu vou jantar lá em tua casa. Quando? Não vou dizer o dia. Aí o bicho pegou, né? Ou seja, todo dia o Caleb tem que estar preparado, porque ele está aguardando alguém vir visitar ele, e esse alguém não marcou o dia e nem a hora. Ele tem que estar constantemente preparado, aguardando isso. A exortação, irmãos, para o crescimento envolve essa preparação, esse aguardo do Senhor Jesus. Temos que viver constantemente, diariamente, aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o arrebatamento, constantemente. Eu costumo até falar para as pessoas hoje o seguinte: você tem que se preparar para o futuro de duas formas, espiritual primeiro e material também. Por quê? O espiritual, o preparo espiritual, você tem que se preparar como se Jesus fosse voltar agora. Você não sabe se é agora, se é mais tarde, depois, daqui a 10 ou 20, 30, 50 anos, você não sabe. Então você tem que estar preparado diariamente para a volta de Cristo. Espiritualmente, você tem que estar pronto todo dia. Espiritualmente, você tem que estar pronto todo dia para a sua partida. E também isso envolve a morte, viu? Preparação para a morte. Se prepare para morrer todos os dias. Não é comprar um caixão não, né? Eu digo a minha esposa, minha filha, quando eu morrer, tá em qualquer coisa aí. Às vezes eu brinco com ela, toca fogo aí, joga as cinzas nas águas do mar e pronto, né? Não quero que ninguém me veja morto, não. Guardar a lembrança de mim ou lá dentro do caixão. Quero que ele lembre de mim uma pessoa alegre, satisfeita com a vida, né? Grata a Deus por tudo. Aí você tem que estar pronto para o arrebatamento e para a morte, diariamente, certo? Mas você sabe quando é que isso vai acontecer? Então você ainda precisa viver materialmente. Você precisa merendar, almoçar, jantar, não? Precisa comprar roupa, precisa ajeitar os filhos, botar às vezes no colégio particular para estudar ou não, ou comprar os livros, comprar material, comprar roupa, enfim, né? As necessidades materiais você tem. Você não sabe quando é que Jesus vai voltar. Então você tem que se preparar materialmente como se fosse morrer daqui a 100 anos. Certo? Espiritualmente preparado hoje, ou a vinda de Cristo, ou a nossa ida. Materialmente, para daqui a 100 anos. Não, mas eu vou lá viver 100 anos, mas você tem uns filhos. Não? Se prepare para muito tempo, porque quando você morrer, você deixa a herança para o menino aí tomar de conta. Mas ensine eles a administrar também, né? Porque tem muita gente que só se preocupa em juntar riquezas materiais e não ensina os filhos a cuidar. Aí quando morre, os filhos, ó, corre tudo, fica sem nada. Então você travou perdido. Sabe? É melhor você juntar menos, dedicar mais tempo para os filhos para ensinar eles a administrar. Porque o pouco que você deixar, eles vão conseguir multiplicar. Agora, se você esquece os filhos, só se concentra em acumular tesouros na terra, no dia que você morrer, seus filhos vão torrar, eles torram tudo. Então você travou perdido. Perdeu a convivência com os filhos e no final jogar tudo no mato que você fez. Então não vale a pena. Nossa, eu vou dar uma freada na minha vida, está muito corrido, não tenho tempo para meus filhos, então vou dedicar mais tempo para eles. E vou ensinar eles a viver, a lidar com a vida, a lidar com coisas materiais, a administrar, a multiplicar aquilo que eu deixar quando eu partir dessa terra. É muito mais sábio. Só você raciocinar, né? Eu conheço várias pessoas que aconteceu isso. Os pais deixaram as heranças, venderam e torraram tudo. Ficaram sem nada.
certo? Porque os pais não ensinaram. Então ensine que é melhor, às vezes você deixando um pouquinho, eles conseguem multiplicar. E aí, pelo respeito à sua pessoa, eles não vão nem botar fora. Eles vão dizer, não, peraí, foi o papai que deixou, foi mamãe. Então vou cuidar e vou multiplicar em consideração a ele. Certo? Se você ensinar, né? Mas se você não ensinar, ele vai para a cabeça dos colegas, vamos ser besta, mas vende isso aí, vamos torrar, farrear. É mesmo, né? Mas se você fizer a cabeça do seu filho, no sentido de treinamento, não é você fazer uma lavagem cerebral, você treinar ele, ele vai lembrar de tudo aquilo. Quando você partir, ele vai se dar bem aí, certo? Eu estava até vendo um vídeo, não sei se eu coloquei no grupo, bem interessante. Um menino de 8 anos, mora num condomínio de luxo, não lembro qual era o estado, se é São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro. Um condomínio de luxo, cara, filho de um advogado. Sabe o que ele estava fazendo dentro do condomínio? Adivinha? Vendendo picolé. Menino de 8 anos. Aí o cara pegou e foi fazer um vídeo da criança. Eu estudo, esse cara quer fazer vídeo, né? O cara vendendo lá e tava lá o dono do ponto da moda. Não tem um ponto da moda? O cara tava lá, ele mora nesse mesmo condomínio, tava lá comprando picolé e o outro cara filmando, né? Olha aqui, ó, impressionante. Criança aí perguntou, 8 anos, tal, seu pai não é fulano de tal, faz o que? Advogado. Você estuda onde, meu filho? Não, estuda no colégio fulano de tal, colégio particular. Ou seja, o menino não tem necessidade de trabalhar, de estar vendendo nada, né? Pai tem din-din, né? Mas você está vendendo isso aqui por quê? Não, porque eu quero comprar um celular. Ele tem foco. Tem foco. Com certeza ele foi treinado pelos pais, ou na escola, de alguma forma, ele foi treinado para isso. Você tem um foco, um objetivo, não espere por ninguém. Construa você mesmo. Foi lá, papai, deixa eu vender picolé. Estou supondo que foi isso, né? Porque o cara não vai, o filho sair vendendo picolé sem os pais saberem, né? Então, a forma lógica deve ter pedido os pais para vender o picolé, eu quero comprar um celular com meu dinheiro. Tá bom, vai. Estava lá um menino de 8 anos vendendo picolé, não tem necessidade mais de vender picolé. Mas ele quer conquistar as coisas com o dinheirinho dele, com o suor dele. É um trabalho humilde, não? Tem muita gente que não quer sair com carrinho de picolé vendendo as coisas. Mas tá lá, o filho do advogado de 8 anos de idade vendendo. O cara até no vídeo ele diz assim, pergunta pro cara que é dono do ponto da moda, mas o que é que tu acha? Um menino desse tem perigo dele dar errado na vida? Não tem, não. Porque ele entendeu já como é que funciona a vida. Ele tem que ir atrás. Ele tem que ter os objetivos, as metas e correr atrás para chegar lá, para alcançar. Certo? Então, treinamento. A gente usa uma palavra errada às vezes com relação aos filhos. Eu vou criar um menino. Ele não cria, não. Quem cria é Deus, né? Deus é o criador. Nós treinamos os filhos. Como é que eles vão vencer a corrida da vida, né? O treinamento que você tem que fazer com eles. Certo? Versículo 9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, como é que isso é possível? Né? Você pegar várias pessoas que estão na igreja, idade diferente, cultura diferente, educação diferente, e como é que você vai fazer com que essas pessoas falem a mesma coisa? Faleis a mesma coisa. Que não se dividam. Será que nós concordamos em tudo? Não. Mas a gente é obrigado a se dividir? Não. É obrigado a gente brigar? Não. E onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia. Porque o mundo aí, às vezes por causa de uma competição, arruma confusão, né? Ah, vamos fazer um desafio aqui e tal, aí quem perdeu acha ruim, aí fica confusão com quem ganhou, né? Nós ouvimos uma história dessa aqui. O cara perde de maneira justa e acha ruim quem perdeu. Aí divisão, confusão. E como é que nós, várias pessoas de idades, culturas, tempos diferentes, a gente não vive brigando? Não se divide? Bíblia? Que a Bíblia diz, temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Então vamos respeitar o nosso próximo, a opinião, o ponto de vista, as divergências. Vamos respeitar e viver em paz. Qual o problema? Antes sejais inteiramente unidos. Como isso é possível? Bíblia. Agora olha essa parte. Na mesma disposição mental.
e no mesmo parecer. Isso é possível com a Bíblia, somente com ela. Se nós formos movidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós quando cremos. Se nós nos deixarmos dirigir pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir atingir isso aqui. Ter o mesmo parecer, a mesma disposição mental, falar a mesma coisa, ou seja, a mesma linguagem, ter os mesmos propósitos de vida. Por quê? Porque o nosso fim é a eternidade. Então nós vamos acabar falando a mesma coisa, tendo os mesmos planos. Porque nós vamos acabar tendo assim a prioridade de nossos planos e projetos serem espirituais e não materiais. Se a gente partir para debater ou discutir planos materiais, aí vai ter muita divergência, certo? Muita divergência. Mas se nós formos falar sobre o reino de Deus, vamos falar a mesma coisa, não é não? Oh, que bom quando a gente chegar no céu, a maravilha, né? Vamos encontrar com os anjos. E aí, Paulo, tudo bom? Né? Meu irmão, Eliseu está aqui, né? Moisés. Então a gente vai pensar a mesma coisa, vai falar a mesma coisa, a mesma linguagem, se estiver voltado para o reino eterno. E isso é com base nas Escrituras Sagradas. Terceiro resultado da exortação é promover a santificação. A gente não exorta um irmão para desanimar ele da caminhada cristã. É para santificar, para que ele se dedique mais ao Senhor. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Então, quando se exorta alguém, você tem que exortar com essa mentalidade. É para que esse irmão se torne mais santo, mais dedicado a Deus, mais separado do mundo, para ser usado por Deus. É para isso que serve a exortação. Ontem, no devocional de ontem, nós fizemos exortação sobre o quê? Lembra? Ontem, no culto de oração. Sobre vestimenta, não foi não? Sobre roupas. E aquela exortação, para que serve? É para envergonhar os irmãos? É para insultar? Não, é para santificar. É para que o irmão ou a irmã queira mais se separar do mundo. Porque nós vimos a depravação moral do mundo com relação à vestimenta, não foi? É para incentivar os irmãos a se separar do mundo para ser usado por Deus. Deus me deu um corpo, que é o templo do Espírito Santo, e eu não posso desvalorizar o meu corpo como o mundo tem feito. Então a exortação serviu para quê? Para lhe santificar, para que você possa se voltar mais para Deus. Rapaz, é mesmo, sabe que eu tenho que melhorar minhas roupas? Porque da forma que eu estou me vestindo não está glorificando a Deus. Então é uma reflexão, uma exortação, um chamamento para a Bíblia, para que você possa se santificar cada vez mais, se separar cada vez mais do mundo para ser usado por Deus. Não é você deixar de viver no mundo, é você viver no mundo como se não fosse desse mundo. É por isso que tem gente que acha os crentes estranhos, né? É que pode, o crente ora meio dia andando de calça, né? Não estou dizendo que andar de short é pecado, não. Mas às vezes a gente quer andar de calça para, né? A gente parece um extraterrestre, alguém estranho do mundo. Mas é porque nós não somos, na verdade, desse mundo. Nós vivemos aqui e queremos brilhar a luz de Cristo. E é para isso que servem as exortações, né? A nos incentivar a brilhar a luz do Senhor Jesus. Né? Não sai por aí dizendo, pastor, ele disse, rapaz, que se eu andar de short eu vou perder minha salvação. Perde salvação não, irmão. Certo? Se você causar escândalo, você vai levar as lapadas, né? Não são minhas essas lapadas, de Deus, né? Deus vai disciplinar os seus filhos quando pecam. Então a gente procura cada dia viver da forma que agrada a Ele, para que Ele seja glorificado, né? Implica uma purificação tanto da alma como também do corpo. Você exortar para a santificação, isso significa que a gente está incentivando o irmão a purificar a alma e o corpo, e gera uma mudança em nossa vida. Certo? Isso tudo é para gerar mudança em nós. A santificação gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como saudável deve ser a nossa alma. Heber Campos disse uma vez: Deus é a essência da absoluta santidade, da bondade e da retidão, sendo Ele o alvo por todo o desejo de santidade, bondade, bem-estar e pureza baseados na retidão. Eu vou só ler
aquele versículo-chave, né, dos nossos estudos, o Hebreus 3, 12 e 13. Mas vou ler em outra versão para que os irmãos percebam aqui a diferença de uma versão para outra, que tem o mesmo significado, só muda as palavras, e às vezes pode melhorar o entendimento para uns e para outros não, certo? É por isso que às vezes é interessante você, quando vai estudar a Bíblia, você ter mais de uma versão, porque às vezes uma versão num texto é melhor para entender, e às vezes essa mesma versão em outro texto não é. E aí, quando você tem mais de uma versão, você consegue entender melhor, certo? Hebreus 3, 12 e 13, na versão Bíblia Viva, diz o seguinte: portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus e incrédulos, e estão levando vocês para longe do Deus vivente. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas, enquanto ainda há tempo. Então nós temos que falar, né, diariamente sobre isso, enquanto é tempo, para que a gente possa se exortar, cuidar uns dos outros e crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o foco da nossa vida, irmãos. Vocês observam que geralmente os estudos eles tendem para isso, né? A gente não faz isso de forma proposital, não. É porque é o centro da Bíblia. Uma vez eu fiz uma pesquisa, né, sobre o alvo das Escrituras, porque tem gente que faz umas perguntas miraculosas e quer que a Bíblia tenha resposta, mas a Bíblia não tem resposta para tudo. Sinto muito em lhe dizer, né? Porque tem gente que espera, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ter resposta para tudo. Não tem, porque ela não foi escrita para dar resposta às especulações humanas. E aí eu fui pesquisar uma vez, fazer um estudo, para tentar descobrir qual foi o foco, qual o propósito realmente da Bíblia, por que ela foi escrita, né, e qual o centro da Bíblia. Adivinha o que eu descobri? O centro da Bíblia é Jesus. Todos os livros vão apontar para Jesus Cristo. Você pode fazer estudo, todos os livros da Bíblia estão apontando para Jesus, estão falando de Jesus, ele é o centro. O homem pecou e Deus vai enviar uma restauração para o homem para que ele possa se voltar para Deus, e esse caminho é Jesus. E aí vem Jesus, aí tem muitas histórias do passado que são figuras do que ia acontecer com Cristo. A libertação do povo de Israel do Egito, a libertação do ser humano do pecado, era figura do que ia acontecer no futuro. Aquele sangue que foi aspergido, né, nas ombreiras da porta e na verga da porta, lá no dia da matança dos primogênitos do povo egípcio, o sangue do Cordeiro de Deus por nós. Está todo o tempo lá, Jesus. Então, tudo que você quiser saber a respeito da obra redentora de Cristo, da sua situação diante de Deus, da sua salvação, da eternidade da sua alma, está escrito. Aí você vai encontrar aqui, ó. Tudo que estiver em volta da pessoa de Jesus, da obra dele, você vai encontrar aqui. Agora, rapaz, Deus não fala sobre os tempos que vai chover ou vai parar de chover. Não tem necessidade dele escrever aqui. Você observa que no Evangelho de João diz que se fosse escrito tudo que Jesus fez, no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. No mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos só sobre o que Jesus fez sobre a terra. Você imagina responder todas as especulações humanas, tem que andar uma carreta cheia de livros, né? Então a Bíblia teve um propósito, mostrar para o ser humano a redenção da sua alma. Esse é o propósito da Bíblia, ou seja, Jesus, que ele é a redenção da nossa alma. Tudo que você quiser saber a respeito disso, está lá na Bíblia, certo? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós. Te damos graças a Deus pela Tua Palavra, que nos ensina maravilhosamente, que é essencial e necessário para as nossas vidas. Pedimos a cada dia, Senhor Deus, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para fazermos a Tua vontade e assim brilharmos a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que a cada dia possamos estar preparados por Ti, Senhor Deus, para a Tua volta ou para a nossa partida, para que assim possamos viver em paz neste mundo tão perverso, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.